Tava só fazendo um negocinho aqui, rapidão. Aí, agora sim. Vamos ver junto. Bora ver, gente, bora ver. Demacia nasceu em meio às guerras rúnicas, começando como um assentamento em Valoran, para proteger refugiados e fugitivos da magia cruel e destrutiva que assolava o mundo nas guerras. Porém, o tempo foi passando e o povo foi ficando meio dodói da cabeça. E o que antes era um refúgio para proteger os inocentes da guerra, agora se tornou um enorme reino que persegue magos e abomina qualquer tipo de magia ou criatura mágica. Existe uma ordem em Demacia com a única e exclusiva função de caçar e prender magos que aparecem nos reinos. São os chamados Certo. caçadores de magos, né? Nome bem criativo. Porém, em um regime problemático como Demacia, muitas vezes basta apenas uma pequena faísca para estourar uma revolta. E essa faísca aqui se chama Silas de Dragboard. Silas, ou o homem. Silas, como preferir, ele já nasceu Ou na Dicas, merda. Ele se nasceu quiser chamar mago também no de meio Dicas. Demacia, e para piorar, os seus pais acreditavam cegamente nos ideais do país. Quando eles descobriram que Silas tinha poderes vídeo de mágicos, nerd, mano. eles convenceram o moleque a se entregar pro governo sem pensar duas vezes. E em Runeterra, os magos, eles nascem e vêm com diferentes poderes. Alguns vêm com poder de fogo, outros com poder de luz. O Silas, ele nasceu com um poder interessante. Ele conseguia enxergar a magia nas pessoas. E os caça-magos, eles perceberam o poder de Silas. Em vez de prendê-lo como normalmente fariam, eles começaram a usar o Silas como um rastreador de magia, para encontrar e pegar os magos que estavam escondidos no meio da população. Bem como um cachorro de polícia mesmo. E no começo, o Silas, ele até que estava curtindo isso. Ele era grato a Demacia e ele realmente sentia que estava servindo a pátria e que teria um grande futuro pela Silas é frente. zica, né, Mas já? o tempo foi passando e ele começou a notar algo bem esquisito. A magia em Demacia era muito mais comum do que o governo fazia parecer. E ele conseguia ver magia nos cidadãos comuns, na nobreza, no exército e até entre os caçadores de magos. Só que desses 4 grupos, só um era punido e preso. Os E vocês duro. já sabem qual é. É, os Silas duro. começou a perceber Tá que duro? servir a pátria Dorme. nesse quesito talvez não fosse tão legal assim. Ele começou a ter algumas dúvidas a respeito do reino e a perceber a hipocrisia de Demacia. A elite parecia que estava acima da lei. É aquela história, é proibido usar magia em Demacia, mas se for a Lux, pode. As dúvidas de Silas acabaram em um dia em que ele e seus superiores foram atrás de um mago que vivia na zona rural. Esse mago tinha poder de relâmpago e era o mais Pausa pro poderoso que Ad? Silas já tinha. Ih, tomaram o Ad no meio do anime, mano, do Silas. Volta, nerdola. Olha os cara. Os cara querem que eu volte um vídeo de LOL, de história, de desenho e eu que sou nerd. Mas o Silas é Drake. No exército e até entre Voltar os um pouquinho. caçadores de magos. Só que desses 4 grupos, só um era punido e preso, e vocês já sabem qual é. Silas começou a duro. perceber que servir Tá a duro, pátria dorme. Eu nesse falei isso da quesito outra vez, eu tô talvez não repetindo pra fosse vocês, tá tão ligado? legal assim. Ele começou a ter algumas dúvidas a respeito do reino e a perceber a hipocrisia de Demacia. A elite parecia que estava acima da lei. É aquela história, é proibido usar magia em Demacia, mas se for a Lux, pode. As dúvidas de Silas acabaram em um dia em que Piranha. ele e seus superiores foram atrás de um mago que vivia É na Paty, zona né, rural. viado? Esse mago tinha poder de relâmpago e era o mais poderoso que Silas já tinha encontrado. E quando ele entrou onde o mago estava escondido, ele descobriu que era só uma garotinha. Silas não teve coragem de entregá-la para os seus superiores, porém, eles foram atrás dela mesmo assim. Silas entrou na frente para proteger a garota e sem querer acabou encostando nela. Nesse momento, a magia da garota passou pro Silas e o Silas liberou um poder imenso que ele nem sabia que tinha, matando os seus Caralho! superiores e a própria garotinha. Porque esse era o segundo dom do Silas. A magia dele era justamente copiar a magia dos outros. Silas agora É o era um assassino. Kakashi. Ele começou a viver como um Tô zoando, foragido, tô se pagando de escondendo nerdão já, das né? Vou parar com autoridades. essa porra. Não demorou Os caras vão muito achar que e é todo o verdade. reino acabou conhecendo o nome de Silas de Dragborn, o mago mais perigoso de Demacia. Quando finalmente pegaram ele, não tiveram dó, o prenderam Caralho, ele e é o pica. acorrentaram. Silas foi jogado numa prisão no subsolo de Demacia, preso com correntes de petricita, um material que Demacia usava para anular magia. O galho é feito de petricita. Preso, sozinho e no escuro, Silas teve que comer ratos para sobreviver naquela prisão. Caralho, Mas, cuzão. Nós. sinceramente, pra quem Silinhas, passando pela mesma fita, cuzão. ficou Não é a mesma preso e fita fez a mesmo, dieta irmão. do rato, o Silas tá Nós muito é a mesma bem. fita, E falando Silinhas. em rato, 15 anos se passam e acompanhamos a vida da ratazana de Demacia, Lux Sistema Guarda. Luxana é uma maga nascida na nobreza. Sua magia é um segredo de família que ela tenta esconder. Tenta. O seu poder só aumenta e fica cada vez mais difícil de esconder. Lux teme que em breve ela não vai conseguir controlá-lo e ela precisa de ajuda. Lux então vai ao único lugar de Demacia onde ela pode conseguir informação sobre magia, a sede dos caçadores.
caçadores de magos. De começo, ela vai em uma biblioteca cheia de arquivos arcanos confiscados. Ela passa horas procurando alguma coisa ali e não encontra nada. Lux então resolve ir até a prisão dos magos. Extremaguarda é uma família da nobreza de Demacia muito Caralho, quem que é essa respeitada. baby? Quem que é essa milf, cuzão? E a Lux usa esse nome pra dar carteirada Joga e no entrar lá e pet. fazer o que ela quiser. Ela entra na prisão e vê um monte de mago preso. Porém, o que chama a atenção dela é uma porta enorme no fim do corredor. Ela passa por essa porta e lá ela o conhece, Silas de Dragborn. E no momento que ela entra, o Silas ele já enxerga sua magia, a luz mais brilhante que ele viu em anos. Lux se assusta com isso e sai correndo dali. No outro dia, ela volta lá e pergunta como Silas sabia. Então, Silas conta sua história a ela e conta sobre o seu dom de enxergar magia. Lux conta a ele sobre o seu medo de ser descoberta, e o Silas, apesar do seu ódio pela nobreza e por tudo, ele se oferece para ajudá-la. Eles acabaram entrando em um acordo. O Silas ensinava a Lux a controlar seu poder e em troca, a Lux começou a levar uns livros para ele ler na prisão, para ele passar o tempo lá e se atualizar como estava o mundo lá fora. Lux levava todo Caralho, tipo de livro, Silas é desde zica. manuais de instrução, politicagens, livros de história demaciana e contos literários. A Lux também começou a levar uns lanchinhos para ele não ter que comer rápido. Com o tempo, o Silas ele já estava mais atualizado e ele começou a pedir livros específicos para Lux. Um dos livros que a Lux levou falava sobre o Durand, um grande escultor demaciano que aperfeiçoou a Petricita. Durand foi quem criou o Galho, o colosso de Demacia. Silas ele ficou intrigado com o homem e ele pediu para que Lux trouxesse os manuscritos dele. A Lux fala que não dá, eles são trancados em um cofre especial. O Silas fica bravo, mas ele se desculpa. Só que os livros que a rata estava roubando não passaram despercebidos. O Garen notou que a Lux estava estranha e que os livros estavam sumindo. Ele e a sua tia, a Marechal Tiana, haviam arranjado um noivado dela com o Jarvan IV, meio que pra garantir a segurança da Lux. Já que assim, mesmo que o poder dela fosse descoberto, obviamente ninguém ia ousar colocar um dedo na esposa do príncipe. A Lux obviamente fica puta da vida e ela desabafa tudo com o Silas. E ele a conforta. O Silas tinha ajudado muito ela e os dois já estavam criando um sentimento ali. Lux acaba mencionando o nome de sua família, Extremaguarda. E o Silas não só conhece a família da Lux, como ele ainda fala pra ela que foram os Extremaguarda que jogaram ele naquela prisão. A Lux fica se sentindo extremamente culpada por isso. Ela diz que nada que ela fizesse iria compensar por tudo que o Silas passou. E o Silas fala que tem uma coisa que ela pode fazer. Que puto! Carai, que puto, viado. Já o manuscrito que ele pediu. Ela rouba os manuscritos de Durante, leva até Silas e ele acaba descobrindo algo interessante. Algo que a maior parte dos soldados de Demacia pareciam não saber. A Petricita que eles usavam pra anular magia, na verdade não anula magia, mas sim absorve a magia. E agora vocês pensam, o poder do Silas é justamente roubar a magia dos outros. E a Petricita funciona como uma esponja de magia. Então Silas mais Petricita pode ser uma combinação bem problemática. Silas então, para se despedir, toca a mão de Lux e sem que ela perceba, absorve um pouco de seu poder. Só que já era tarde demais. O esquema de Lux com Silas já tinha sido descoberto pelo Garen, pela Marechal, pelos caçadores de magos, por todo mundo. E vocês lembram que eu falei que a Lux estava prometida pro Jarvan? Então, ela faltou à cerimônia de noivado para ir visitar o Silas. E a Tiana, obviamente, não ficou nada feliz com isso. E a Lux é da nobreza, então, obviamente, não ia acontecer nada com ela. Só que o Silas, por outro lado, é um fudido, então mandaram executar o cara. No meio da cerimônia de execução, a Lux aparece, implorando que parem e ela acaba encostando mano, eu achei no que a Silas. Lux era mais Nesse engraçada, toque, ela o é Silas da hora. absorve o poder até Ela é amiga demais do da homem. Lux. Ele consegue se libertar e frita geral ali. Ele liberta os magos presos por Demacia e começa a discursar com suas promessas de liberdade e igualdade. E assim, o caos é instaurado em Demacia. O Garen chega e tenta bater um V1 com o Silas. Só que tem um detalhezinho aí. A espada do Garen também é imbuída de magia. O Silas absorve a magia da espada dele e derruba ele com um tapa só. Porém, a pedido da Lux, ele não o mata. Garen entra em coma. Os médicos tentam acordá-lo de todas as formas possíveis, mas não conseguem. Silas, então, ele junta todos os magos que estavam ali e começa uma revolta pela capital. Eles invadem o palácio, onde Silas enfrenta e vence o príncipe de Demacia, Jarvan IV. O rei Jarvan III, ele cogita tentar negociar com os rebeldes, porém antes que ele
ele consiga, ele acaba sendo morto em meio à guerra que tava rolando. Silas fica decepcionado e resolve que, já que o rei tá morto, então ele vai usar o príncipe. O plano do Silas era matar o Jarvan IV na frente dos rebeldes, seria uma morte simbólica pra rebelião. Porém a Lux, ela acabou percebendo o tamanho da merda que os encontrinhos dela com Silas viraram. Então ela bebe um elixir, meio que pra suprimir a sua magia, pra que assim o Silas não pudesse absorvê-la. Ela então aparece na frente do homem com uma besta, pronta pra enfrentá-lo. Sim, a Lux planejava lutar com o Silas usando uma besta. É pra rir, né? Porém, em um último momento, o Garen, ele foi acordado burra, né? não pelos remédios, mas pelas palavras da Tiana. E ele aparece lá, liderando os soldados pra lutar com o Silas. De novo, a Lux então fala pra ele não usar a espada. Garen pega a alabarda de um dos soldados e enfrenta Silas num V1 de novo. O Jarvan consegue se soltar e entra no meio da briga também. Liderados por Garen e Jarvan, Caralho, o nós tá exército sendo demaciano... oprimido, cuzão, os D, viado. Os D foi pego saindo do baile. se reagrupa e consegue reprimir a rebelião. O Silas, ele não se rende. Ele e seus rebeldes fogem pelo esgoto. A guerra civil acaba e aparentemente tudo volta ao normal. Só que não. Os caçadores de magos ficaram ainda mais problemáticos depois da revolta do Silas e começaram a vasculhar Demacia com ainda mais atenção. Lux encontra um grupo de magos fugitivos e os ajuda a fugir do reino, usando aquela mesma passagem que Silas usou. O Garen a encontra no meio do caminho e ele finge que não viu. E agora ele parece finalmente ter aceitado o fato de que Lux é maga e não tem problema nisso. Longe da capital, Silas e seus rebeldes se reorganizam com planos de retornar a Demacia. Caralho, ele então mano. escolhe a dedo alguns magos pica para a historinha. acompanharem ele até Freljord, onde ele iria procurar novos eu sou aliados nerd. para invadir Demacia. Todos morrem, menos o Silas, que fica à beira da morte. Silas é encontrado por Vrina, a mãe das cicatrizes da Garra do Inverno. Uma irmã louco. gélida, uma mulher que carregava um poder concedido pelos deuses, Quem que é essa baby? Ô, caralho, é zica esse boneco aí? Podia ser um boneco, né? Caralho, mó pica, truta. Garra do Inverno. Uma irmã gélida, uma mulher que carregava um poder concedido pelos deuses, se aproxima de Silas, e Silas consegue absorver o poder dela, assim conseguindo se levantar e resistir ao frio. Ele tenta se comunicar com a Vrina, só que os dois não falam a mesma língua. Então ele briga com um dos soldados dela, um enorme Glacinata. Pô, viado, o cara sai batendo em geral, cuzão. Que cara louco das ideias, parça. Caralho, o cara sai batendo em todo mundo, Silas, viado. ele Isso toma é uma Drake surra, mesmo, mas cuzão. ele consegue absorver o poder do Glacinata e fica ainda mais poderoso. No fim, Ele é a irmã aqueles gélida noinha se de baile que levanta e arruma ela briga por consegue tudo, tá conversar com ligado? o Silas na língua dele e traduzir suas Cuzão, esse gelo de cocaína era nosso não, fio? Você tá chapando aí, cuzão. Já era, já é motivo. Já é briga. Depois cada um. Eu conheço os caras, aí um conhece os caras, o outro é. O tio é criminoso, aí fudeu. Aí já era, viado. Aí acabou a noite. traduzir suas palavras para Vrina. Ele conta a Vrina o motivo da sua vinda a Freljord e conta a ela que Demacia tem muitas riquezas, terras férteis e diversos recursos. E os dois acabam chegando em um acordo. Silas teria que se mostrar digno e talvez eles poderiam se aliar. E ele se mostrou. Junto à Garra do Inverno, Silas volta ao território demaciano novamente querendo briga. E dessa vez ele traz consigo o poder de Freljord. Garen o enfrenta no mano a mano de novo, e de novo ele absorve o poder da espada dos soldados. Ô, mas é Silas burro pra dá só um caralho toquetão também, né, na o cara Garão? do Garen e ele cai. A princípio, a batalha estava claramente virada pro lado do Silas e da Garra do Inverno. Porém, a Lux estava lá. Lux, que vive tentando esconder seu poder mágico, simplesmente taca o foda-se e ulta no céu. A magia de Lux, então, é o suficiente para atrair o maior protetor de Demacia, Galio, o colosso de Petricita. Com Galio ao seu lado, os soldados conseguem se reorganizar e a batalha vira ao seu favor. E a Lux tá com foda-se de vez, começa a voar no meio da batalha, enfim. E mais uma vez, o Silas estava à beira da vitória, porém ele acabou perdendo graças aos irmãos de Caralho, Stemaguar. toma O no que ele cu, vai mano, tentar só da porque ele- próxima vez, só o tempo dirá. E essa é a história de Silas de Dragborn. Muito obrigado a quem assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve e falou! Caralho, muito brabo, tá? Parça, 100% do time do Silas aqui, viado. 100% do time do Silas. Cê é louco, Zão? Tem alguém aqui do time do Garen aí, desses porra, desses merda? Ô, nós é Dracozão, nós vai apoiar a mesma fita que nós, entendeu? Silas é muito mesma fita, irmão.
Silas, fechadão com o Silas, tio. Você tá louco, cuzão? Nossa, se o próximo Arcane tiver o Silas, viado, eu vou ter que parar de ser D, mano. Vou ter que ser mais nerd. Caralho, é muito zica, viado. Da hora. Esperava menos. Vou dar like pra ajudar o cara. Mano, Celp. Ainda vou comentar ainda. Vai falar, cara, Dinquedo comentou meu vídeo. Você é louco. Muito. Não. Muito fera, Felp. É Celp, cara. Hashtag Team Silas. Quem é D vai dar like no meu comentário agora. E no vídeo.